Ora, muito boa noite. Cá estamos de regresso para a última edição do mês de outubro do Girassol Debate. Hoje é segunda-feira, 27 de outubro de 2025. Luanda acolhe, a partir de amanhã até o dia 31 deste mês, a terceira cimeira sobre financiamento para o desenvolvimento de infraestruturas em África. O evento vai reunir decisores políticos, investidores e especialistas para discutir novas estratégias de financiamento destinadas ao desenvolvimento de infraestruturas no continente berço da humanidade, com foco em Angola, já que é o país anfitrião. O principal objetivo desta cimeira passa por mobilizar até 160 mil milhões de dólares norte-americanos para a construção de projetos estruturantes em todo o continente. Por isso mesmo estão previstos mais de 2 mil delegados entre chefes de Estado, ministros, instituições financeiras e muito mais para participar desta cimeira. E nós vamos falar hoje exatamente sobre isso. Infraestruturas em África, o caso da Angola, quais os desafios que o continente berço ainda enfrenta e também, claramente, aqui a nossa Angola. Para tal, temos em estúdio os nossos convidados. Passo a cumprimentá-los já de seguida. À minha direita, Cláudio Maquivavila, arquiteto. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, caro jornalista. Boa noite extensivo aos colegas do painel e boa noite para os nossos telespectadores. À direita do Cláudio está Mário Saveto, economista. Boa noite, bem-vindo. Boa noite extensiva a quem nos acompanha. Cumprimento Eugênio Fernandes, é diretor nacional para a economia das concessões do Ministério dos Transportes. Boa noite, bem-vindo. Boa noite e muito obrigado pelo convite. Boa noite aos meus colegas e a todos que nos acompanham. Nós também agradecemos ao Ministério por ter acedido ao nosso convite. Nem sempre é fácil. Desta vez conseguimos. Recebemos também Mário Pires, consultor de desenvolvimento. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, obrigado mais uma vez à Girassol pelo convite e o meu boa noite extensivo aos colegas de painel e ao público que nos está a assistir. É, na verdade, um regresso do Mário, não é muito que não nos visitava. É, há uns meses. Angelino Quissonda, engenheiro civil, boa noite, bem-vindo. Boa noite, capitão. Boa noite, colegas de painéis. Boa noite, Angola. Boa noite, mundo. É um prazer também para nós receber Angelino Quissonda. É a primeira vez que está aqui na Rede Girassol, não é? No debate, sim. Depois de alguns anos a trabalhar em Malange, de regresso ao Luanda, está aqui a visitar-nos também. Muito obrigado. Senhores, como disse, vamos olhar então para as infraestruturas no continente africano, aqui o caso de Angola, quais os desafios que temos ainda a enfrentar. Quero começar por si, Cláudio, enquanto arquiteto, qual é a panorâmica que faz desta questão das infraestruturas no continente africano? A nível das infraestruturas, enquanto arquiteto, nós olhamos sempre para aquilo que é o ordenamento do território. E o que nós notamos e temos estado a debater, e inclusive recentemente tivemos um fórum sobre a gestão de terras, não é? Temos estado a ver que ainda há muita falta de instrumentos de ordenamento do território. Ou seja, temos um grande déficit naquilo que chamamos plano de diretores. Os planos diretores costumam a ser os guiões, não é? Para depois termos então mais abaixo os complementares planos e consequentemente aquilo que nós temos hoje em dia e estamos sempre a debater que tem a ver com as infraestruturas. Então a integração de governos, não é? Acaba por pesar muito nessa orquestra desses instrumentos de ordenamento do território. Muito bem. Mário Saveto, enquanto economista, qual é a importância que atribui às infraestruturas para o desenvolvimento? Primeiro é importante percebermos o verdadeiro conceito de infraestrutura. Provavelmente alguém nos esteja a acompanhar e queira entender o que é isso. Entende-se que a infraestrutura é um conjunto de serviços, meios técnicos e instalação que permitem o desenvolvimento de uma atividade. Atividade essa que engloba todos os nossos setores que aqui achamos serem estratégicos. Falar de infraestrutura é falarmos de todo o leque de serviços que compõem o meio social. Estamos a falar da energia, vamos falar do saneamento, vamos falar da luz e vamos falar daqueles aspectos que influem. Eles impactam diretamente naquilo que é o funcionalismo social. Agora, é importante depois vermos, e ainda bem que se fala da cimeira, deste fórum, que recomendações vão sair
já que se vai falar de financiamento, temos de perceber que metas se vai atingir com o financiamento e depois que impacto esse financiamento venha surtir para os africanos. Partindo na ideia que nós temos em África o top 10. A África do Sul, por exemplo, uma referência naquilo que é o destaque das infraestruturas. Estou a falar do Botsuana, estou a falar da Tunísia, do Marrocos. Então, a África já tem algum destaque. Agora, se vamos receber algum financiamento para melhorarmos as infraestruturas que temos, é mais um momento oportuno para vermos aquilo que são as deficiências que tem e onde devemos melhorar com o financiamento que se pretende receber. Muito bem. Eugênio Fernandes, qual é a visão do Ministério dos Transportes nesta questão das infraestruturas em África, fundamentalmente no domínio dos transportes, que é o setor em que trabalha? Como é que podemos caracterizar esta situação das infraestruturas em Angola e no continente? Obrigado. Bem, as infraestruturas para nós são catalisadores para o desenvolvimento do país e do continente. Olhando particularmente para o nosso setor e depois passando um bocado para a cimeira que começa já amanhã, o nosso setor tem um plano diretor com uma visão estratégica de 20 anos. Plano esse que define eixos estruturantes para as infraestruturas, nomeadamente portuárias, aeroportuárias, ferroviárias e rodoviárias, porque é um plano diretor conjunto com o Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, que é público. Eu penso que depois poderão consultar os meus colegas, que é o Despacho Presidencial 157/21 de 16 de junho. E falar de infraestruturas é olhar para todo backbone que um país precisa para poder então desenvolver-se. No caso da África, é conhecido que o GAP, como disse bem aqui o nosso moderador, o GAP é na ordem de 160 mil milhões e África, com 54 continentes, provavelmente terá de ter um orçamento anual, cada país, na ordem de 3 mil milhões, fazendo uma aproximação. No nosso caso, Angola, que tem um PIB de 100 mil milhões, imagino quanto é que teríamos que consumir para termos aproximadamente 3 mil milhões por ano. Estou a falar de infraestruturas no global. E mesmo assim não chega. E aí arranjar-se outros mecanismos, e essa cimeira também traz isso. Olhar para a questão das parcerias público-privadas, financiamentos, fundos de investimento, para podermos alavancar, porque aí também poderemos evitar a pressão do OGE. Então, esta plataforma é muito importante neste sentido, porque a África precisa, tendo em conta a dimensão e também o potencial que o continente tem a nível de metais raros e a nível da agricultura, sendo que as infraestruturas é que poderão alavancar tudo isso. Mário Pires, queremos aqui olhar exatamente para infraestruturas versus integração regional e continental. Este é o grande desafio do continente? É o grande desafio do continente e, digamos, devemos começar por falar um bocado sobre o que é este evento. Esta cimeira não é uma primeira cimeira. Esta é a terceira cimeira de um programa chamado PIDA, que foi desenhado no âmbito da União Africana e aprovado em 2012, que tinha como objetivo realmente olhar tudo o que são em 4 grandes setores. Em 4 grandes setores foi definido que estes 4 setores eram primordiais para o desenvolvimento, digamos, setores que se iam olhar um bocado horizontalmente: o setor dos transportes, o setor da energia, das águas e das telecomunicações, muito na interconexão digital. Na altura, por isso, na primeira reunião do PIDA no Senegal, em 2012, foi feito um dimensionamento de que o continente precisaria, para dar um salto significativo, que podia levar-nos a caminharmos para taxas de crescimento anuais entre 6% e 10%, o continente precisaria de 360 bilhões de dólares. E aí começa a primeira grande questão.
que é bem interessante, que é o PIDA-1, que foi o ciclo 2012-2020, estamos a falar de 8 anos, dimensionou-se em precisar de 70 bilhões de dólares. E, por incrível que pareça, apareceram financiadores para entregar 82. Por isso, até havia 12 a mais. Mas só foram concretizados 14 bilhões de dólares. Porquê? Porque realmente aqui começa o primeiro problema das infraestruturas em África, porque é o problema da governança disto. Quem vem emprestar dinheiro, ou quem até vem doar, porque nós aqui neste programa temos doações, temos entidades, principalmente países como o Japão, os países nórdicos, são muito, digamos, disponíveis a doar, mas hoje a visão é uma visão de que não se fazem investimentos no vazio. É preciso fazer o estudo. Tem estado a ficar muito pelos discursos políticos. Exatamente. E nada Por isso, o que é que se passa? É muito difícil. Com essas entidades, num programa deste, é preciso levar projetos que sejam escrutináveis e digam assim, não, eu vou fazer esta infraestrutura e esta infraestrutura vai resultar, se for água, no atendimento de não sei quantos milhares de famílias, se for energia naquilo, se for estradas, vai ter determinada... Não podemos chegar lá com projetos vazios. E se nós olharmos bem interessante, neste momento, Angola deve ser dos países que menos projetos tem no PIDA. Por incrível... Nós estamos a fazer a terceira conferência e a coisa que me faz alguma confusão é olhar. No PIDA 1 tínhamos 2 projetos e nenhum deles nem começou, que foi a hidroelétrica de Baines e a interconexão à rede regional de energia com a ligação à Namíbia. Ambos os projetos ainda nem começaram, por isso migraram para o PIDA 2, por isso aquilo que nós estamos ali a olhar, dizer assim, projetamos 70 bilhões, conseguimos 82, mas só executamos 14, porque projetos, efetivamente, em África, que tiveram sustentabilidade, se nós formos ver, caímos um pouco no que se referia ali. Onde é que se concretizaram? Na África do Sul. E a África do Sul acaba por conseguir fazer concretizações ali de proximidade. Lesotho, Botsuana, a antiga Suazilândia, por isso, Namíbia consegue. E depois temos aquela corrente do Magreb, Egito, Marrocos, Tunísia. Isso. E então chegamos a uma conclusão que é: o nosso problema continua a ser fazer projetos que sejam vistos pelos financiadores como sustentáveis. Ok. Já voltamos ao Mário e também aos outros convidados. Vamos ouvir também a primeira intervenção de Angelino Quissonte. O problema está na governança dos projetos, o problema está na elaboração dos projetos ou está mesmo naquilo que tem a ver com o comprometimento com o continente? Não, capitão. Primeiro é preciso realçar aqui que as infraestruturas são um fator de base para o desenvolvimento de qualquer país, de qualquer comunidade, de qualquer continente. É importante realçar aqui que quando nós desenvolvemos uma cidade ou uma comunidade, como disse bem o colega de painel arquiteto, primeiro temos que fazer o planeamento urbano. Primeiro o planeamento urbano. Depois disso, a primeira infraestrutura de base que deve ser construída é a estrada, o acesso. A estrada vai dar vazão ao surgimento da energia elétrica e a energia elétrica à água, porque para instalarmos energia elétrica precisamos da água. Essas são as 3 infraestruturas de base fundamentais para o desenvolvimento, crescimento econômico e social de qualquer comunidade. E a África tem um grande potencial. A África é muito rica do ponto de vista de recursos naturais. A África tem petróleo, tem gás, tem diamante, tem ouro, tem um grande potencial da fertilidade dos solos, mas, além disso, a África tem um capital humano jovem, bastante jovem, mas esses recursos não estão sendo explorados em benefício das comunidades e dos países por falta de déficit ou por déficit de infraestruturas. É nesse sentido que a África tem uma grande oportunidade nesses fóruns de apresentar projetos devidamente elaborados e convencer os financiadores para que possam catapultar
os seus países e trazer o desenvolvimento não só para o próprio país, mas também para atrair aquilo que são os as grandes empresas, empresas internacionais que operam no universo, não é? Porque aqui é um grande paradoxo. Nós, quando éramos pequenos, olha, Angola é um país rico, Angola é um país belo, isso se estende-se um pouco pela África, mas a realidade hoje, factual, é que é extremamente diferente. Okay? É importante passar a mensagem primeiro nas pessoas que estão a ouvir que não vamos desenvolver o nosso país, a África não vai se desenvolver se nós não tivermos as infraestruturas de base. E é exatamente aqui onde me apego agora para darmos sequência. Está lançada a conversa, quando os senhores entenderem, podem fazer as intervenções. Este problema está identificado e o Angelino Quissone também, o Mário Pires falavam, na verdade todos falamos um pouco disso, que está identificado que as infraestruturas são importantes para o desenvolvimento. A pergunta que fazemos é, desta identificação até a prática, onde é que estamos a falhar? Falava do primeiro PIDA, 2012. Estamos 13 anos depois, em termos práticos, pouco ou nada se verifica em termos de conclusões dos projetos. Onde é que o continente está a falhar? Eu acho que é imperioso e é determinante que consigamos criar a identificação dos problemas. Quando se fala de viabilidade dos projetos, não se fala só de infraestrutura. Estamos a falar de viabilidade, como é que é gerido o projeto. Se estamos a falar na tentativa que o primeiro projeto não foi aprovado, o segundo não foi aprovado, temos que depois ir à raiz, ver onde está o problema. O problema está também, não é só nas infraestruturas, estava também no modelo de governação. Os Estados africanos hoje não são credíveis para a Europa, aquele que vai te financiar. E o segundo aspecto que eu acho ser interessante é o tipo de justiça interna desses países. Mas, Mário, se a justiça não é célere... Aqui, o Mário Pires ajudou-nos com estes dados. Em 2012, quando foi desenhado o primeiro PIDA, o continente conseguiu até 82, quando precisava de 70 bilhões, não é? De Sim, dólares. mas agora... Mas só mais executou 12. 14. Sim, mas agora Então, entenda. isso significa que houve interesse em financiar. Não, porque Por que é que não se concretiza? Quem financia pensa no lucro, temos que perceber isso. Eu estou a financiar porque tenho retorno de alguma coisa. Quando o projeto que tu me apresenta não é viável, não tem garantia. E eu estou a falar da justiça. Os nossos Estados africanos, em muitas das vezes, não ganham projetos eficazes e não são credíveis por causa do estilo de governação. Então, um presidente que fica 90 anos no poder, quem que tem coragem de investir nisso? Começamos. Segundo, o conflito interno. Qualquer um investidor, passa o termo, investe onde ele tem garantia de retorno. Quando ele sabe que se tiver um conflito com o Estado local e não consegue reaver, ele não vai investir. O nível de inflação, o sistema monetário também, os países carecem por isso. Agora, está aqui definido, e disse bem o colega do painel, que não se pode pensar num investimento grande sem partir nas coisas pequenas. Pequenas são as infraestruturas. A viabilidade de como investir é ver os meios, estamos a via de acesso. As estradas é importante. O que vai levar investimento, primeiro, é as estradas. Segundo, são os outros serviços, a água, a luz, completam-se. Agora, eu que vou fazer o projeto, tenho de perceber onde estou. O que é que eu tenho? Para que depois sirva de garantia a quem eu vou pedir. Muito bem. Estava a pedir aqui também já a palavra ao Cláudio. A questão digamos que da interligação regional. Nós falamos aqui dos transportes, falamos da exportação, por exemplo. A África continua a ser um continente que mais exporta a matéria-prima, leva sempre para fora a matéria-prima, porque não há esta conectividade entre os países. Como é que se pode falar em desenvolvimento do continente se não há esta questão? Por exemplo, nós temos o gás da Angola dificilmente chega a outros países africanos. Se olharmos para a Europa, o gás da Rússia circula pelo continente, chega até a Espanha, mais ou menos. Como é que se pode resolver esta situação? Como disse inicialmente, nós temos que planear. Mas só que o problema é que a implementação... Vai ser uma planificação constante?
Tem que ser a planificação é África vai constante. continuar a planificar, Sim, porque assim. Planifica e executa, Sim, né? sim, Não pode ficar planificar toda a vida. planificar toda a vida. malta Mas é assim, planifica muito. a necessidade. Nem isso, Não. nem planifica O muito. grande problema é Dizer quando que nós planeamos, a implementação daquilo que foi planeado leva algum tempo. E muito do que acontece é que nós não temos esse tempo para esperar. E como não temos esse tempo para esperar, corremos, não é? Deixamos o plano engavetado e vamos procurando soluções para mitigar, não é? Os problemas que vão surgindo. Se nós seguirmos ao certo, ao rigor, aquilo que foi planeado, nós vamos conseguir obter resultados plausíveis. Ou seja, toda e qualquer estratégia, não é, a nível de infraestruturas, nesse caso, obedecem a alguns padrões. Ou seja, a infraestrutura tem que ser de cariz sustentável, não é, e inclusiva. Quando nós traçamos projetos inclusivos e integrados, nós conseguimos então ver o quê? A participação de qualquer utente, beneficiário. E o que nós temos aqui a nível de África é que os nossos dirigentes, não é, utilizam esses planos para obterem financiamentos, mas não para executarem. E por quê? Porque há escassez, e nós temos também ser aqui bem claros, há escassez daquilo que o engenheiro Angelino falou, de recursos humanos capacitados. Para além da escassez de recursos humanos, temos também escassez de produção. Nós estamos a falar da integração regional. Podemos até baixar mais, integração nacional. No tempo colonial, o caminhão de ferro de Malange trazia café, algodão, trazia produtos agrícolas. Hoje não traz nada. Traz combustível, ou leva combustível, traz algumas pessoas, leva gás. Nós temos que produzir. Angola tem muitas potencialidades, tem muitos recursos, mas esses recursos estão em zonas que não tens acesso, em zonas que não tens energia, não tens água, não tens lá indústria transformadora. O caminho de ferro de Benguela, que sai da República Democrática do Congo, em Katanga, que ia até a Zâmbia, é um dos caminhos de ferro mais importantes da África, porque levava o minério. Os minérios continuam lá no Congo, mas como explorar esses minérios? O caminho de ferro de Moçambique trazia o gado, trazia a produção. O comboio está lá, o governo investiu, o governo reabilitou toda essa malha ferroviária. Qual é o problema então? Produção. É preciso produzirmos, porque Está a faltar incentivo para a produção? nós temos agora a Estrada Nacional, que sai de Luanda, Benguela, Huila, Cunene, Namíbia. África do Sul, Namíbia trazem produtos para Angola. Os caminhões voltam vazios. Então, quando estamos a pensar em integração regional ou nacional, tem de haver produção. Produção significa investimento ali onde há recursos. Nós podemos... O caminho de ferro de Benguela vai ter agora grande produção porque atraiu-se os investimentos americanos e não só. Porque é preciso investir pesado. Primeiro, no planeamento, na prospecção do próprio recurso. Eu tenho que saber qual é a quantidade do minério, por exemplo, fosfato, diamante, que vai justificar o investimento. Se a reserva ou a jazida for significativa, as empresas, os bancos metem dinheiro, estudo de viabilidade. Essa questão dos bancos é uma outra que vamos também falar, né? Até porque antes falavam... Mas tudo está no plano. Os bancos aqui... Tudo está no plano. Planear é a base. As Angola não investem para o desenvolvimento. Eu já lhe passo a palavra, Mário. Queria só devolver aqui ao Jânio Fernandes, do Ministério dos Transportes, porque aqui falou-se da questão das vias de comunicação, dos transportes, que acabam por ser, digamos que, o motor deste processo todo de desenvolvimento.
Como é que, o que é que nos podia aqui ajudar em termos de, para nos ajudar a compreender esta situação toda? O que é que há de programas para resolver esta situação da mobilidade toda para ajudar ao desenvolvimento? Bem, obrigado. Começando pelos caminhos de ferro, nós acho que é do conhecimento que os 3 caminhos de ferro estão integrados aos nossos portos. Os 3 principais portos. Luanda, o caminho de ferro de Luanda, o corredor de Lobito, que há bocado o meu colega de painel falou, e o corredor do Namibe. Neste momento, o que nós temos estado a fazer é criar uma plataforma de concessões, e essas concessões permitem o envolvimento do setor privado, que é o caso do corredor de Lobito, em que o setor privado fica com a gestão e a operação e também com um plano de investimentos, no caso do corredor de Lobito, há 30 anos. E esse plano de investimentos inclui melhoria de infraestrutura, sinalização de telecomunicações, material circulante, nomeadamente vagões, e aí toda essa infraestrutura está disponível ao longo do corredor. Estamos a falar do Lobito ao Luau, 1.300 km de linha férrea. E aí, claramente, tem que surgir a indústria, porque a carga, o transporte, é o volume que justifica... Mas neste quesito, por exemplo, os produtores, e ouvimos com certeza que os senhores também já, todos os dias, talvez algum exagero da minha parte, mas ouvimos muitas vezes os produtores a saírem a público a afirmar que tem muita produção que se estraga nos campos porque não tem vias para a transportação, para o transporte destes produtos. Então, onde é que ficamos agora aqui por cima da mesa? Nós temos também que olhar para o nosso ordenamento jurídico. O Ministério das Obras Públicas é responsável pelas estradas e vias de comunicação do país. Nós, Ministério dos Transportes, temos portos, aeroportos, plataformas logísticas e ferrovia. Onde a ferrovia chega hoje, nós conseguimos acudir a algumas dessas situações. E agora, por exemplo, o corredor de Moçambiques vai ser outro exemplo, porque vamos lançar a concessão já... Mas o Ministério dos Transportes e o Ministério das Obras Públicas fazem parte do mesmo governo. Por que não trabalhar em... Não, e trabalhamos juntos. Aliados. Trabalhamos juntos. Agora, há políticas que são de um setor e do outro, em que depois temos que ver as priorizações. E os setores aí definem as suas priorizações, qual é a malha que vão, por exemplo, a malha rodoviária que tem que atender, que é mais prioritária. Entendemos essa questão que muitas das vezes os produtores levantam. Hoje nós estamos a arranjar soluções intermédias de criar em algumas áreas as plataformas logísticas que nos permitem pelo menos a conservação de alguns desses produtos. Se for a Kaala hoje, nós hoje na Kaala temos soluções intermédias de contentores refrigerados que são alimentados por painéis solares enquanto a plataforma logística está em curso, a sua construção, para podermos conservar os produtos que vêm dos pequenos agricultores, dos grandes agricultores, e está-se a fazer hoje, por exemplo, é replicar esse modelo ao longo dos corredores, não só do corredor de Lobito, para podermos mitigar esta situação. Temos plena consciência que ainda é preciso fazer mais. Isso aí é claro. Mário, já estava a pedir a palavra, deixa-me só aqui acrescentar uma provocação e querer ouvir a opinião de todos os senhores aqui. A questão da interligação, por exemplo, a aérea, né, a aeroportuária, mesmo internamente, hoje, quem está em Malange, por exemplo, ou em Cabinda, sai de Cabinda para se deslocar, vamos aqui fazer um desenho rápido, para o IJ ou para uma outra província, tem de necessariamente passar por Luanda, e se não tiver um voo disponível, pernoitar, dia seguinte. Ou seja, por exemplo, para o empresário, Mário Pires, que constrangimentos é que isso pode causar? É assim, nós temos que ter aqui duas coisas. Temos que começar a pensar que as coisas não são só querer, é preciso poder. E a questão da aviação é uma delas, quer dizer, ainda há poucos dias eu participei num debate. Hoje, em termos internos,
provavelmente, nós temos três ou quatro ligações que são economicamente rentáveis. As outras não são, mesmo os preços que a TAG cobra, não são rentáveis. Por isso, nós temos que entender que realmente há aqui um problema de economia de escala, que nós não temos. Você é economicamente rentável para Benguela, será economicamente rentável para o Huila, será economicamente rentável para o Ambo, é para Cabinda, porque a tarifa é altamente subvencionada. Exatamente. Porque o problema é assim, o empresário que faz negócios tem que ter capacidade de pagar um bilhete. Nós não tínhamos dúvidas que não há. Se nós hoje não temos tráfego sustentado da capital para as capitais de província, quanto mais pensarmos que vamos fazer voos de Bié para o Monongue. Não é sustentável. Aliás, neste momento não há nenhuma razão do setor privado da aviação civil não fazer esses voos. Isso está completamente aberto. Não fazem porque não dá dinheiro. Exatamente. O mercado é livre. Pequenos. Exatamente. Que sabe fazer aí O problema não é a questão de voos pequenos. É que a questão, às vezes, nós esquecemos isso. Eu até podia arranjar um avião de 30 lugares. 30, 20? Pronto. Exatamente. Mas eu depois ia sediá-lo em Benguela. Quanto é que me ia custar a operação e manutenção desse avião em Benguela? Porque eu tinha que montar a estrutura. Porque isto é tudo uma cadeia. Tem que haver economia para isso acontecer. Muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam, mas esquecemos que a nossa economia não acontece. E, às vezes, quando eu ouvi aqui dizer, muitas vezes nós puxamos a questão do tempo colonial, eu sou muito cuidadoso. Você já disse aqui várias vezes que eu sou muito cuidadoso nisso. Sou muito cuidadoso, porque aqui neste painel fui o único que passei por lá, né? Pelo tempo colonial. Exatamente. E, no fim de contas, na minha parte materna, venho realmente desse comércio rural, a origem da família da minha mãe é lá realmente da Angola rural. E realmente nós esquecemos que as vias de comunicação também não eram famosas. Agora, o país tinha 7 milhões de pessoas, ok? Tinha 250 mil consumidores, porque nós às vezes esquecemos disso, quer dizer, naquela altura, 90% da nossa população não era consumidora, 90% da nossa população comia o que produzia, ponto final. Por isso, havia uma base de consumo muito pequena e, por isso, essa economia parecia tão florescente. Eu costumo dizer assim, o arroz todo que se produzia no tempo colonial não chegava hoje para alimentar a província do Mochico, que era a zona onde se produzia. Hoje, aquele arroz todo não chegava para a província do Mochico, porque nós hoje somos quase 40 milhões e toda a gente come arroz. Em 1975, era uma minoria de pessoas que comia arroz. Por isso, nós temos de ter algum cuidado quando dissemos isso. E as estradas, se nós falarmos com quem produzia café naquela altura, o IJ tinha tão más estradas como tem hoje. A única boa estrada que havia no IJ era a vertical que ia para a Maguela do Zombo. Com todos estes exemplos que dá, qual é então a questão aqui? É importante nós começarmos, nós temos que realmente consolidar, por exemplo, a rede viária. Precisamos. Sim. Temos que fazer a rede viária que nós precisamos. Eu, por exemplo, acho que não faz nenhum sentido estarmos a pôr uma prioridade de fazer uma autoestrada norte-sul. Nós não temos viaturas a circular para justificar uma autoestrada norte-sul. Agora, temos viaturas a circular, por exemplo, para fazermos uma circular ao Sumbe, fazermos uma circular a Benguela Lubito, fazermos uma circular ao Ambo. Tirar um volume de caminhonagem de dentro das cidades para circular. Por isso, aqui começa o nosso primeiro problema quando nós falamos de planeamento. É que planear é fazer um processo que nós vamos executar e que ele vai crescendo conforme a demanda. Nós temos uma grande tendência de fazer projetos completamente desfocados da demanda. Fazemos um aeroporto para 15 milhões de passageiros, mas neste momento temos 10%. Se começarmos a fazer fatores de multiplicação, tinha que ser o país onde havia a maior explosão de transporte aéreo, ia ser Angola, mas depois olhamos e dizemos assim, quantas pessoas vão no país internamente, não vai crescer, porque custa muito dinheiro. E essa é que é a nossa grande questão, nós precisamos de fazer os projetos certos e a seguir precisamos de fazê-los bem. Aqui fez esse comentário que é muito importante, que é o que nós não fazemos. Fazer bem, no momento zero, e depois ter uma estrutura de mantê-lo.
Certo. E, por exemplo, a manutenção, e olhando agora o tema estradas, Para concluir, dá a espaço também aos outros, manutenção é um tema nas estradas, para mim, que seria montá-lo de forma objetiva, utilizando a população que está no entorno das estradas, seria das formas mais eficientes de injetar riqueza nas comunidades. Ninguém fala disso. Nós, para já, eu acho que não há nenhuma especialização em capinar as bermas das estradas. Não tem nenhuma especialização. Não precisamos de ser engenheiros para fazer isso. De identificar, de lavar a estrada no sítio onde parou um carro, rebentou a unidade de óleo, espalhou óleo, também não tem engenharia nenhuma. E isso são elementos fundamentais para a durabilidade de uma estrada. Ter as bermas devidamente capinadas, para quando os incêndios rurais são mais do que comuns, não precisa ser, são mais do que comuns, não vêm para dentro da estrada. E, por outro lado, a questão da lavagem das vias. Por isso, temos aqui, é que sim, nós precisamos de fazer a obra certa, pelo valor certo, e depois temos que a manter. Não é esquecemos-nos que a estrada está lá, o buraco nasce do tamanho da agulha, mas depois passa da agulha para o tamanho da broca, por aí adiante, e quando é uma cratera, contratamos uma empresa para fazer a reestruturação da estrada. Porque nós, se olharmos, praticamente todas as estradas neste país já foram refeitas, as grandes vias, e já estão todas no segundo ciclo, e algumas no terceiro ciclo. Por isso, há aqui um problema de planeamento do que fazer. Mas este problema é de Angola ou do continente? Ele é muito... Nós chegamos à conclusão, como foi dito ali, que devido à forma distorcida de gerir a governação, ele é praticamente do continente. Okay. Aonde é que ele não acontece? Em países onde, historicamente, este processo foi logo consolidado, na minha opinião, por duas coisas. Por isso é que nós devemos olhar muito para a Namíbia e para o Botsuana. Para darmos espaço aos outros. Olhamos a Namíbia e Botsuana, que são realmente dois países que herdaram muito isto da forma de olhar a África do Sul. O Mário falava aqui da questão aeroportuária. O novo aeroporto, por exemplo, Angelino, que são depois também querer ouvir aqui a opinião, a visão económica, é tido hoje como este hub de comunicação aeroportuária no continente para a interligação regional e até continental, no caso. Como é que se pode aproveitar esta infraestrutura para aquilo que é o desenvolvimento que se quer? Pronto, Angola, pelo histórico da reconstrução nacional, já mostrou provas que tem capacidade, para além do potencial, tem capacidade de fazer muito mais. Porque o PIDA é um dos instrumentos de financiamento, mas Angola também usou outros financiamentos e conseguiu reconstruir, por exemplo, a malha rodoviária de mais de 12 mil quilômetros de estradas. Muitas vezes se questiona a qualidade destas estradas, não é? Anteriormente a qualidade era muito questionada, hoje em dia temos que admitir que tem estado a melhorar a qualidade, tanto do ponto de vista do uso do material, como também do ponto de vista do traçado da própria estrada. Antigamente as estradas tinham 7 metros de largura, hoje as estradas acabam tendo 13 metros de largura. Não é? A rede fundamental de estrada de Angola comporta cerca de 79.300 quilômetros, e nós andamos em estradas construídas e reabilitadas 13 mil quilômetros e mais 7 mil quilômetros de estradas de terras. Foi feito muita coisa, de 2002 para agora, mas o desafio ainda é maior. Mas o que se construiu dá matéria, dá base suficiente para que nós possamos cada vez mais promover o nosso desenvolvimento. Falando do nosso aeroporto, o aeroporto internacional, o meu colega do painel disse que a demanda é pequena em função daquilo que é a envergadura do aeroporto. Eu sou da opinião contrária. Qual é a sua opinião? Sou da opinião contrária. O nosso aeroporto internacional, 4 de fevereiro, pelo senso comum, já não atendia a demanda e Angola quer se posicionar nos concertos das nações, tendo em conta aquilo que Angola representa para a África, um aeroporto com essa envergadura,
construção e implementação está sendo feita de forma faseada, atende muito bem daquilo que é necessidade. Hoje em dia, obviamente, que começou de forma faseada, os voos domésticos, começou Primeiro agora... de carga, domésticos e agora internacionais, não é? Daqui a 2, 3 anos vamos sentir que esse aeroporto já começou a ficar pequeno. E está colocado numa zona estratégica. Não é muito não é otimismo Não, acima da média? Não, porque o que é que acontece? Os aeroportos, as infraestruturas são dimensionadas em função da taxa de crescimento. Não, eu perguntava 2, 3 anos, não é otimismo acima da média, Angelino? Temos até exemplos comparados. A Via Expressa, quando foi construída, olha, é muito grande. Meia dúzia de anos a Via Expressa já não atende à demanda que nós temos hoje. Okay? E estamos a pensar numa segunda circular. Então, a velocidade, a apetência, o desenvolvimento da Angola é muito potencial. Nós temos muitas oportunidades. Angola tem muitas valências. O que a Angola necessita nesse momento é pequenos fatores, como eu já disse agora, desenvolver a base. Eu volto na agricultura. O governo angolano está a implementar um projeto que eu acho muito interessante. Envolver as comunidades na agricultura por meio de empresas âncoras. Como é que isso funciona? Uma grande empresa, por exemplo, como a empresa ABC, sem citar nomes, vai congregar a comunidade toda de 5 mil pessoas para trabalharem no arroz, para trabalharem na mandioca, para trabalharem no feijão. Isso vai ajudar a potencializar os camponeses, porque hoje uma família camponesa, por meios próprios, só consegue fazer meio hectare. Mas com a empresa âncora, que vai começar com a formação, que vai começar, depois da formação, vai lhe dar os inputs agrícolas, vai dar assistência técnica, isso vai melhorar, vai trazer mais produção para o nosso país. Porque o que o nosso país precisa é produzir e depois transformar a matéria-prima. O que está acontecendo agora é que a Angola exporta a matéria-prima, exportando a matéria-prima, estamos a exportar emprego, estamos a dar emprego noutros países e depois também importamos o produto refinado. Se invertermos a pirâmide, exatamente, vamos produzir riqueza na comunidade, vamos produzir alimentação, o excedente vai ser transformado e vai ser vendido. Ok. Mário, quer rebater o posicionamento contrário ou podemos avançar? Não, porque... Em relação ao aeroporto, quer dizer, dizer isto não é sério, quer dizer, não é sério, quer dizer, o nosso pico de passageiros foi em 2013, 14, que eram 3 milhões de passageiros. Este aeroporto foi construído na perspectiva de receber anualmente 15 milhões de passageiros. E que, digamos, esse número não pode ser muito mais, digamos. Se nós olharmos bem, este aeroporto poderá chegar até aos 22 milhões. Mas pronto, isso, digamos, entrando num momento de completa utilização. Um país que no pico, o seu pico foram 3 milhões de passageiros ano, que hoje é 1,5 milhão. É 1,5 milhão. Nós não temos percepção que a questão do Covid mudou significativamente a mobilidade. A questão de entrarem os Teams e os Zooms e não sei o quê, reduziu ali onde era a nossa grande fatia, que era o business. Que eram as pessoas que vinham em negócios de Angola, hoje movimentar um especialista para Angola, para ele quer vir fazer uma reunião, ele não vem. Agora ainda pior, porque em vez de gastar um dia, precisa de gastar 2, né? Com a questão do aeroporto, quer dizer, porque nós pensamos que nos outros países os aeroportos são longe da cidade, mas continua-se a chegar e a ir para o aeroporto rapidamente, né? Mas a questão é, o aeroporto é claramente sobre a necessidade para ser feito em one shot. Uma coisa é eu pensar assim, vou projetar, e nós temos o Oliver Tambo, é um exemplo desses. O Oliver Tambo demorou 30 anos a ser feito. Foi projetado, pensado para determinada meta, e foram agregando unidades até ele atingir o seu pico E o Oliver Tambo é um bom caso de como é que se estudam decisões de fazer novo ou não fazer novo. Eu vou dar só esse exemplo. Quando o Oliver Tambo, em 2020, chegou ao seu topo de utilização,
O governo sul-africano, eu na altura estava a atender a questão das parcerias público-privadas cá e estive numa visita à África do Sul, eles lançaram um estudo sobre realmente o novo aeroporto. Mas a primeira coisa que eles estudaram foi como é que eu dou longevidade ao Oliver Tambo. E eles chegaram à conclusão que no Oliver Tambo pousavam cerca de 3 a 4 milhões de passageiros por ano, mais do que pousaram alguma vez em Angola, que tinham só 2 destinos, Kruger Park e Livingstone, Vitória Falls. Por isso, turistas puros que desembarcavam aqui. E sabe o que é que os sul-africanos fizeram? Em vez de ir fazer a correr no novo aeroporto de Joanesburgo, construíram um aeroporto para 5 milhões de passageiros na fronteira do Kruger Park. E hoje, os voos de turistas vão diretamente para lá, as pessoas continuaram a ir ver. Está a ver? Lá voltamos àquilo que dizia ali. Planeamento. É planeamento. Voltaremos a falar. Isso. É um planeamento. capitão, Só uma deixa para reforçar o que o Mário disse. O nosso aeroporto foi hoje projetado. nosso Ainda não tem aeroporto capacidade. Tem. Não, ainda não. Esse é que é o engano. Não. O nosso Ainda aeroporto não tem hoje capacidade. pode atender 15 milhões de passageiros por ano. Mas o atendimento não é simplesmente a pista. O aeroporto Não é precisa. pista, Calma, estamos a falar de toda a estrutura. Permita-me só. O nosso aeroporto foi projetado para 15 milhões. Mas o nosso aeroporto hoje ainda não tem todas as infraestruturas, nem todos os serviços necessários para receber os 15 milhões. Mas qual é a vantagem? O engenheiro pode ajudar. Só um minuto, capitão. Há já esta Não há capacidade de sim ou não? fazer. Obrigado. O aeroporto foi dimensionado para 15 milhões de passageiros, 5 domésticos e 10 internacional. Naturalmente que esta demanda vai crescer de forma gradual. Claro. Vai crescer de Mas forma neste momento gradual. tem capacidade para estes 15 milhões ou ainda não, por falta de serviços, como falávamos Os serviços estão a ser transferidos para lá, saindo do velhinho 4 de fevereiro, 69 anos, e, pois saudosistas, naturalmente, que temos que ficar no 4 de fevereiro, mas Já o que é que o Mário Pires é saudosista. Não, o que quero dizer... Nesse aspecto está à vontade. Já vai poder Nesse aspecto está à vontade. responder se é saudosista ou não. O que é que eu quero dizer, se me permitir? O aeroporto é uma unidade de negócios dentro do nosso país. Agora, nós precisamos é de dinamizá-lo, porque nós, na região, temos, por exemplo, um mercado de 450 milhões de pessoas. Angola pode se tornar um hub regional. Esta perspectiva também do aeroporto, não é? Naturalmente que contamos com a TAG e outras companhias. E a questão de chegar já aos 15, isto vai levar tempo. Eugênio Mas Fernandes, os quem é que anda de serviços- avião? Quem é que anda de avião? Quem tem capacidade financeira? Este é outro assunto, vai responder quando voltarmos do intervalo. Precisamos fazer um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouco. Estamos hoje a falar de infraestruturas em África, o caso de Angola, muito também tendo em conta a cimeira sobre infraestruturas para o desenvolvimento que Luanda acolhe a partir de amanhã. Voltamos daqui a pouco. Então estamos de regresso para a segunda e última parte do Girassol Debate, edição referente ao dia 27 de outubro de 2025. Estamos aqui a fazer um lançamento sobre aquilo que são os desafios do continente africano no domínio das infraestruturas para o desenvolvimento. Como já fizemos menção, Luanda ou Angola colhe a partir de amanhã a terceira cimeira sobre infraestruturas para o desenvolvimento em África, e este evento que pretende captar até 160 mil milhões de dólares norte-americanos para financiar infraestruturas no continente africano. Senhores, antes mesmo de fazermos intervalo, estava com a palavra Eugênio Fernandes, só para concluir a questão do aeroporto, porque temos de avançar para outras questões que fazem parte também deste desafio que tem a ver com as infraestruturas. Então, estava a falar da operacionalidade do aeroporto, do Dr. António Agostinho Neto. Sim. Pronto, era para dizer... E de outros, não é? Exato. De outros aeroportos que temos. O aeroporto foi lançado um concurso público para a concessão do mesmo, em que vamos envolver o setor privado. E o setor privado especializado em gestão e operação de aeroportos para trazer-nos também
acredito que ainda este ano será anunciado o vencedor. Porquê? Porque depois nós podemos trazer outros negócios associados, nomeadamente a questão da manutenção de aeronaves, criar aqui um maintenance repair overall, criar um hub não só de passageiros, mas também de carga e logística, porque nós hoje temos, por exemplo, o polo logístico e o polo de serviços já em desenvolvimento, e aproveitar a nossa localização geográfica. Eu digo sempre que se combinarmos o esforço do Estado, o esforço do setor privado e a localização geográfica de Angola, nós podemos tirar partido. Nós estamos a 7 horas da Europa, do Médio Oriente e da América do Sul, a 12 horas de Guangzhou e a 12 horas de Miami. A carga não reclama, como se diz, os passageiros sim. E se nós criarmos essa dinâmica, naturalmente que não só com o Estado, com o setor privado, o aeroporto tem tudo para ser futuramente o hub que se pretende regional. Mas os concorrentes apresentam melhores serviços. Como é que nós estamos nesse quesito? Não, Falava, por exemplo, da distância que estamos da Europa, das Américas. Não, mas o que é que acontece? Imagine que, por exemplo, hoje nós estamos numa localização tão boa que amanhã, falou-se há bocado da questão de termos poucas companhias aéreas. Nós temos hoje a TAG, que tem mais de 60% do mercado. Amanhã podemos ter companhias aéreas low cost baseadas no novo aeroporto e a fazer só voos regionais. Há este interesse? Há esse interesse. Agora, nós estamos abertos para isso. E o que é que acontece? E muitas das vezes, lá está, o custo da aviação, de ter uma empresa de aviação, é elevadíssimo. Mas o setor não está fechado a que apareçam esses investidores para o efeito, essas empresas que queiram basear-se cá para fazer isso. E aí, naturalmente, que as pessoas depois vão começar a notar uma dinâmica diferente relativamente ao próprio aeroporto. Sim, mas queria só perguntar, já visitaram o novo aeroporto? Já tiveram essa oportunidade? Eu já. Visitei quando aquilo eram só 2 pistas. Não, mas já tiveram lá, já aterraram. Agora Já aterraram. Agora está mais, Mas já aterraram. Aqui o nosso capitão. Já? Eu aqui faço as perguntas, mas sim, já visitei. Tá bem. Mas aqui quem Não, faz de as visita perguntas- Não, era só para saber. Mas sim, já visitei. Não, era só para Aliás, saber. nós estivemos na inauguração, fizemos a Exato. cobertura Não, eu digo toda. isso porque E mesmo ainda agora hoje, também com o lançamento dos ainda voos hoje internacionais. recebi uma mensagem de membros da delegação que vêm para a Conferência de Infraestruturas, irmãos Elogiar. africanos, mais orgulhosos do que muitas das vezes os nossos conterrâneos. Vamos lá ver. Ninguém está a questionar A qualidade da obra. A dimensão da obra, Ok. nem a qualidade da obra. A qualidade Estamos da a obra falar da funcionalidade, medir, não é? Vamos medir daqui a 3 anos. Mas o que nós temos que olhar é dizer O assim... desafio está na o operacionalidade. modelo que desenvolvemos foi o modelo certo? Não foi. Ok. Essa é que é a questão. Ok. Projetar um aeroporto de 15 milhões e começar a fazê-lo por fatias de 3 milhões era realmente o mais responsável. Fora a questão, porque o que estamos hoje a ver é dizer assim, aquilo que o Eugênio disse é verdade. Se houver um trabalho a sério e se houver uma ou duas companhias que se... eventualmente uma companhia chinesa, provavelmente a Emirates, que se interesse por criar aqui um hub de cargas, eu não tenho dúvida que tem potencial, tem o seu valor, gera o seu negócio. A questão aqui fundamental é a infraestrutura para passageiros. Realmente não tinha que ser feita one shot. Ok, Agora, Sérgio, vamos isso então deixar esta questão do aeroporto e avançar para outras... Lá voltamos sempre àquilo que temos. Carecia do planeamento do projeto. Ok, esse planeamento continua a ser a dor de cabeça. Exatamente. Cláudio, já que é o culpado desta discussão do planeamento, em termos de telecomunicações, infraestruturas de telecomunicações, como é que estamos também no continente se colocarmos aqui o desafio do planeamento? Por exemplo, a questão dos satélites, os países hoje vão fazer... Nós, Angola, temos um satélite. Pergunto-lhe, em termos práticos, o que é que isto se tem refletido? Muito boa pergunta. Em termos práticos, o que é que isso tem se refletido? Do novo satélite e do pouco que tenho estado a acompanhar, eu ainda acho que gozamos mais da publicidade
não é? Gozamos mais da publicidade do que da implementação daquilo que foram os anseios, não é? Quando lançamos o novo satélite. É aquilo que temos estado sempre a falar. Também foi uma questão de planificação ou de planeamento? Não, fez parte não. do grupo de termos o maior, sermos o primeiro. Fez parte exatamente de sermos o primeiro. Sim. Fomos o primeiro país africano a ter satélite próprio. Daquela escala, não é? Eu acredito que deve haver muito com a visão de oportunidade, não é? E agora, na medida em que vamos desenvolvendo, então vamos implementando aquilo que é o negócio que se tem com o satélite. Primeiro pensamos em ter o satélite e agora vamos aí à busca do próprio negócio em si, né? De procurar outras companhias para fazer então a rentabilidade desta oportunidade que tivemos. Mas, e pegando ainda um bocadinho também daquilo que foi a deixa do Mário, e era importante nós fazermos menção que muitas das vezes nós procuramos financiamentos para a implementação de projetos, mas esquecemos então de planear o ciclo de vida destes projetos, que é importante também buscarmos financiamentos para a manutenção destes projetos, porque o projeto, e como disse bem o arquiteto, o engenheiro Angelino, que os edifícios, por norma, acabam por ter uns 50 anos de vida útil, mas os nossos edifícios morrem muito antes destes 50 anos. Por quê? E conseguimos ver isso a nível das estradas, por falta de manutenção. Ou seja, nós só vamos à busca do financiamento para a construção, queremos sempre executar. Mas agora, garantir a sustentabilidade deste edifício, desta rede viária, nós nunca vamos à busca. Então, seria também um dos pontos que nós tivéssemos que levar em conta, não é, nessa implementação do nosso satélite. Ou seja, nós temos o satélite lançado, ok, mas agora, em termos de sustentabilidade, quais são os mecanismos que nós despoletamos, não é, para garantir que este satélite nos gera o rendimento do investimento que fizemos. Mário Saveto, e nesta questão das telecomunicações, uma outra questão que se levanta é o custo para ter acesso a estes serviços. Ainda estamos a falar ainda de custo muito elevado para o cidadão. Sim, mas fala-se muito aqui de planeamento e eu vou trazer os conceitos de gestão. Em gestão, o planeamento é o primeiro pilar. Depois é que organizamos, depois da organização, vamos executar para depois controlar. O grande problema que se tem havido nos projetos é que, quando dizia bem meu colega, quando se faz o projeto, nós só pensamos na aquisição. Não pensamos na sustentabilidade de modo a ser durável aquele bem ou patrimônio que a gente quer aquisitar. O satélite foi estratégico para a soberania nacional. Foi interessante. Primeiro país africano a ter um satélite. É interessante, mas nós não pensamos no custo-benefício e também não pensamos na sustentabilidade do projeto. Porque o projeto tem que estar cabimentado todos os itens que completam para ser sustentável. A sustentabilidade significa o período pós da execução ainda vai funcionar. Acontece, por exemplo, com as nossas estradas. As nossas estradas, seja como também não voltar ao aeroporto, o conceito da estrutura não diz nada, é a sustentabilidade. O conceito de sustentabilidade vai refazer a manutenção. Porque eu, quando sei que a estrutura do aeroporto é tão grande, e se pensarmos na manutenção, o custo que vamos ter, às vezes nem vamos conseguir pagar. Então temos de perceber, sustentar e rever isso, o período depois da execução do projeto, como é que estamos. Construímos as 3 salas de aula na zona da Damba, vou dar exemplo, no IS, mas depois do empresário entregar a escola, aí ficou. Se a sanita estragou, se a lâmpada foi... Nós temos que ter... Eu acho que devemos ter um apelo ao executivo, quando vai dar essa empreitada a essas empresas, né? Cabimentarem já o período pós-entrega da obra, porque assim teríamos coisas mais úteis. Depois, é um momento oportuno, já que falhamos no planeamento, executamos mesmo falhando, e no controle percebemos que havia algum item. Nós temos que tirar maior proveito, fruto do financiamento que temos e investimento que foi aplicado no satélite. Nós gastamos muito. Até agora o retorno ainda não é o fiscal, o eficaz, não é o suficiente, não é o desejado. O que é que temos de refazer? É, junto do projeto, criamos adenda
para conseguirmos antepor aquelas falhas que nós não podemos incluir num projeto. Depois, é interessante também, quando se vai falar de projeto, sobretudo os famosos projetos grandes. Temos de perceber o impacto do projeto pelo qual vai se pedir financiamento. Temos que evitar criar custos desperdiçados quando envolve a amortização fruto do financiamento. A ideia que fica, quem a gente vai pedir financiamento nos cobra. E vamos pagar com taxas altas. E nós não temos o maior proveito possível. A internet ainda não há acesso a todos. As nossas estradas ainda não estão facilitadas. Nós estamos a falar, por exemplo, quem vem da África do Sul traz mercadoria para Angola. Ok, aquela estrada está boa. E, curiosamente, quem traz a mercadoria da África do Sul tem uma potência, uma viatura que é potente para aquele lado. Nós temos problema de produção nas zonas urbanas. Não é que não existe produção, como estava a dizer o engenheiro. A produção existe. O que não existe é procedimento de escoar o produto lá onde está para a zona onde vamos comercializar. Então, há necessidade de revermos. E o problema da via de acesso não está só com o Ministério das Estradas. Não. O problema está com aquela teoria do cantonismo que você disse ano passado, né? Cantoneiro. Cantoneiro. Localmente, se cria soluções locais, passa o termo. Não precisa, o tapa-buraco não precisava ser o Ministério. Então, aqui, situações... Já houve brigadas, não? Já houve brigadas. Houve, sim, mas podíamos resgatar essas brigadas. Eram úteis. Hoje, fala-se muito de que a sinistralidade rodoviária tem sido a segunda causa de mortes no país. Só falamos de causa. Pois não, Temos que analisar bem, o problema está nas pequenas coisas que nós não valorizamos. É aquilo que nós gostamos de, aqui no Girassol Debate, levantar várias vezes. Né? Os problemas são identificados. E a questão que fazemos sempre é por que não aplicar ou apresentar as soluções? Porque... E aí, nesta questão, claro, estamos a olhar olhando esta questão das infraestruturas. estradas e este princípio de que se levantou da operação e manutenção é claro em tudo, é nas estradas, é nas escolas, é nos hospitais, por isso nós temos realmente debilidade disso, primeiro porque não projetamos orçamentalmente isso, esse é um problema. Como vocês sabem, eu fui secretário de Estado do Investimento Público e nessa altura que estive lá foi das questões que levantei, que nós tínhamos que começar a projetar orçamentalmente. Quando eu faço uma infraestrutura, e hoje isso está tudo mais ou menos estudado, eu faço um hospital acima de 200 camas e esse hospital anualmente, entre recursos humanos e a operação e manutenção, vai custar 20% a 25% do seu valor. Para nós fazermos contas simples, é como se pensássemos que por um hospital de 200 camas, ao fim de 4 anos gastamos o dinheiro do mesmo hospital, para ele continuar a funcionar. Como não projetamos esse orçamento, o que nos acontece é que ao fim de 4 anos o que precisamos é de fazer um novo hospital em cima daquele. Estamos no mesmo sítio, sempre de 4 em 4 anos a fazer um novo hospital porque não o mantivemos. Por isso, este problema é um problema crónico. Em muitos casos, é um problema. Nós precisamos realmente de... E aí entra um bocado a discussão da questão das autarquias. Quer dizer, na rede viária, eu não posso ter o Ministério das Obras Públicas a olhar as estradas terciárias. Não a fazer a ligação município-comuna, não. Isso tem que ser um assunto que tem que ser liderado pelos municípios. E tem que ser feito muito com a capacidade do local. E tem que ser a estrada, porque depois a outra coisa que temos que fazer é a estrada para o tamanho do tráfego. Nós não, aquele princípio de que vamos fazer uma autoestrada e depois os carros vão aparecer, isso não funciona assim. Quer dizer, os carros não nascem porque há lá uma estrada onde passam muitos carros. Os carros nascem pela economia que vai se gerando. E a estrada tem que ser redimensionada na economia. Você vai a um país como a Namíbia e quantas estradas asfaltadas tem a Namíbia? Tem a Norte-Sul, tem a Vinduco ou Visbay e tem, para o outro lado, uma que não chega ao Estreito do Caparibe. Você não chega ao Estreito do Caparibe. Chega mais ou menos à zona do Runto. Não tem mais. Mas você não tem nenhum problema de circular na Namíbia, porque eles têm as estradas de terra batida bem feitas, feitas como devem ser, com durabilidade, e tem o tal problema. Quando o problema aparece, ele é resolvido no curto prazo, não convertemos o buraco da agulha numa cratera. E isto é um problema
claramente organizacional. Isto é um problema organizacional, isto é um problema de gestão. Nem é um problema de planeamento, é um problema de gestão, de dia a dia. Ok, Angelino Quissonde, voltando ao centro da conversa, a questão das infraestruturas no continente, e porque o foco desta cimeira tem que ver também com a busca de financiamento. Já aqui falamos 160 mil milhões de dólares. Eu lhe pergunto como é que os governos africanos devem agora, daqui para frente, se posicionar neste quesito, já que falamos que tem-se estado a falhar do planeamento. Então, como é que devem se posicionar agora para que daqui a 5, 6 anos, quando for feito o balanço do PIDA, que está agora em curso, falarmos, por exemplo, na aplicação da maior parte dos recursos, não em todo, para não ser o que aconteceu, por exemplo, com o PIDA 1, que tinha 82 milhões, mas apenas foram aplicados 14. Eu penso que o PIDA 1 e o PIDA 2 serviram de exemplos para a maior parte dos países africanos. E a expectativa é que no PIDA 3 mais projetos sejam aprovados e o valor desembolsado seja superior. Porque PIDA 1 era o bebê, havia uma checklist que grande parte dos países não estava habituado àqueles requisitos. Penso eu que outros países, assim como Angola, hoje estão melhor estruturados, aprenderam com essa lição e a expectativa que se está a criar em torno dessa terceira edição lança aqui um panorama positivo de que a África vai beneficiar-se mais ainda. Sobretudo o nosso país. E falando aqui do nosso país, Angola tem de se posicionar de acordo com o contexto político, né? Nós estamos no final do segundo mandato do presidente João Lourenço. Há determinadas questões a nível das infraestruturas que devem ser resolvidas já e os distintos ministérios devem apresentar projetos para atender essa demanda, sobretudo na industrialização do nosso país. Estou a falar também da promoção da agricultura de base. O meu colega disse que há muita produção. Há produção, sim, há produção a estragar, mas eu que trabalho com as comunidades, a produção é muito incipiente. Temos que reconhecer isso. A produção que Angola tem ainda não é suficiente para alimentar as famílias exportadas em determinadas matérias. Eu falo isso na primeira pessoa porque hoje trabalho especificamente com agricultura. Saí do campo de propósito hoje para aqui para o debate e vivo essa realidade. E toda a minha articulação que eu faço aqui é de acordo com aquilo que as comunidades apresentam como dificuldade. Até no off estávamos a falar sobre o direito de superfície, o acesso à terra. Há um grande desafio. E da intervenção da própria banca para este processo. Exatamente, a intervenção da banca. Há um grande desafio, há um grande déficit a nível das comunidades para aceder a esses benefícios, né? E quem está em Luanda, quem não domina, quem não vive, quem não ouve, quem não participa nas comunidades, dificilmente vai perceber isso. Porque parece mentira, uma família cultivar um hectare, não é? É um grande desafio. Uma família, por exemplo, que tem 15 mubangas, já é uma benese. Nós, quando vamos às comunidades, levas um bocadito de sal, levas um bocadito de óleo, levas açúcar, leva o pão. As famílias praticamente ajoelham como se estivesse a receber uma grande quantidade. E vais para as comunidades, não tem lá o tomate, não tem o alface, estão a consumir a massa de tomate. Tudo isso reflete que esses investimentos que o país está a buscar, deve-se prestar maior atenção aí na produção de base. E também, como o colega disse, na transformação. Não precisamos ainda, sobretudo lá na zona rural, aquela transformação da grande fábrica. Não. Precisamos da micro-transformação para depois avançarmos para a média. Eugênio Fernandes, o que é que Angola preparou ou está a levar para esta cimeira
apesar, mesmo sendo país, aliás, ainda por cima por ser o país anfitrião. Né? Bem, os projetos, a Auda Nepad selecionou 30 projetos para a África. E Angola tem 5, a Sala Angola tem 5 projetos, da informação que tenho, que é um do setor dos transportes, que é a ligação ferroviária. Temos o estudo de viabilidade do terminal de águas profundas do Caio para os 2 Congos, nomeadamente as fronteiras Yema e Massabi. Caso Cabinda e RDC e República do Congo. Exatamente. Estudo de viabilidade feito, são 97 quilómetros. Qual é o custo desta... E é um projeto que vai ser avaliado lá. Temos depois também um projeto de telecomunicações. Saber do não temos o valor ainda exato, exatamente. Temos o projeto de telecomunicações e depois temos 3 projetos do Ministério da Energia e Águas. Houve aqui uma questão que o engenheiro Mário Pires referiu do PIDA, que há projetos que vão ser também analisados, nomeadamente Baines e também a interconexão. Baines não é novo, é antigo e até hoje... O Baines é mais velho que alguns membros aqui do painel. do papel, e ainda não saiu do papel. Não, porque não sai do papel. É assim, Baines é um caso concreto, teve no PIDA 1. Aliás, Angola tinha 2 projetos no PIDA 1, que era Baines e era a ligação à Namíbia. Nenhum deles também foi vai estar. Também vai estar. Esse esteve no PIDA 1, vai para o PIDA 2. E realmente... Está renovado, está melhorado? Também está. Não, continua lá. Agora, é preciso evoluir os pressupostos para ele acontecer. Baines daqui a bocado não vai acontecer, porque a Namíbia resolveu os seus problemas de energia e nós também. E então vamos chegar à conclusão que não vale a pena fazer Baines. Então já não é viável levar, por exemplo, esta cimeira ao Baines? Ele continua lá, porque ele entrou no PIDA 1. A questão de Baines é muito simples. Baines está muito mais agregado a haver uma decisão política de fazer Baines completamente num modelo BOT. Ponto. Há anos que se diz isso, que é, faça-se um concurso internacional para alguém fazer Baines, com a particularidade de ser um projeto transfronteiriço. Exatamente. Por isso Angola-Namíbia vai ter praticamente toda a mancha d'água vai estar do nosso lado e depois, com PPAs, vão comprar. No princípio, hoje, se nós olharmos para Baines, a Namíbia podia comprar a totalidade da energia, porque ela realmente precisa dessa energia. Mas o que é um facto é que não chega a pôr lá no PIDA. Você põe no PIDA. O estudo de viabilidade passou e ele entrou. Agora, quando entra para a negociação dos financiadores, os financiadores perguntam, mas qual é o modelo? O modelo público? Não, nem pense nisso. Mário Pires, e porque disse várias vezes... Só para dizer aqui... Quero acrescentar uma provocação. Provoca. O Baines está condenado com a integração do INGA, por exemplo? Também está. Não, eu acredito mais. INGA também está. Eu acredito mais no INGA. O capitão está muito bem informado. Eu acredito muito mais no INGA. Precisamente INGA também porque um elemento associado ao INGA que está em andamento e em construção é o projeto da linha de alta tensão que bordeia a nossa fronteira, porque por razões que não lembra ninguém, a linha não passa na vertical de Angola, né? Que devia passar, e intercontinental na Namíbia. A linha dá a volta, vai do Congo para a Zâmbia, da Zâmbia para o Botsuana, apanhando uma parte da Namíbia, entrando na Namíbia, Botsuana e África do Sul. Essa é a linha que vai sair, e é evidente que quando essa linha estiver concluída, o programa do INGA vai evoluir. Claro, hoje não, porque há coisas que é assim, eu não posso fazer uma barragem se não penso onde vou meter a energia. Lá voltamos sempre. O privado, eu não tenho dúvida que o privado que hoje investiu, porque é um investimento de negócio, privado. Não é o privado que quer rentabilizar. O privado que está a fazer essa linha, quando a linha chegar à África do Sul, hoje INGA 1 e INGA 2 já são excedentários em energia. Por isso podem automaticamente começar a cursar energia por essa linha. E a seguir INGA 3 vai acontecer. Agora INGA 3 só vai acontecer quando essa linha estiver concluída e quando a linha para o lado oriental da África e para a zona central também forem feitas, como é evidente. É o tal problema quando se discute no privado. E, e o caso da interligação com as barragens do Médio Kwanza?
esse projeto, vamos lá ver, o PIDA teve sempre uma coisa em que os projetos têm que ter algum elemento supranacional. Exato, Que é um bocado essa ideia de levarmos Ou seja, um pensamento para o continente. Claro, Exatamente. o projeto das interligações do Médio Kwanza é um problema de um projeto nacional. Não seria nacional se nós tivéssemos discutido a tal vertical do norte de Angola ao sul de Angola e depois nós íamos aproveitar a linha porque aquela linha passava ao país, né? Está a ver a questão? Mas só para lhe dar uma ideia, só para nós terminarmos, quer dizer, no PIDA 2, no PIDA 1, Angola teve só 2 projetos inscritos e não conseguiu fazer. E agora, quando vamos para o PIDA 3, Angola Leva tem... 5. Pelo menos são as... Para o PIDA 2... Quando falava em 5, já se referia ao INGA e ao Não, BAIDES? estamos a falar de novos projetos, mas estes também vão ser analisados. Ok, então... Vão voltar a ser Vão voltar a ser Então, analisados. No sete, fim de vamos contas, assim, novo, contas rápidas, 7, não é? Sim. novo, na tentativa é o ferroviário. É o ferroviário. Todos os outros já Sim. estavam lá. Ok. Porque mesmo este das telecomunicações é uma coisa que é aliás, é o único projeto que é visto totalmente continental, todos os países africanos estão associados, que é criar uma rede de internet entre toda a gente. E, evidentemente, connosco está a acontecer. Aliás, o ferroviário tem garantido alguma coisa, por exemplo, a ligação, tanto a rede ferroviária como a rede elétrica têm garantido ligações regionais. Temos a ligação ao Congo, através do cabo de fibra óptica que vem no caminho de ferro de Benguela, e temos ligações com a energia, as linhas de alta tensão a levar para o norte e para o sul. Isso está a acontecer. Mas realmente, nós devíamos olhar e perguntar assim, e depois aparecem aqui algumas coisas que nos devem preocupar. Por exemplo, uma estrada que está em um projeto de interconexão rodoviária, por exemplo, que vai ligar a Namíbia, ao Visbay, a Zâmbia, ao Botsuana e ao Zimbábue. E quando nós olharmos, se formos olhar isso no mapa, depois o Zimbábue é conexão para fazer o do outro lado, que vai ligar a Beira e a Dar es Salaam. Isso. Há projetos regionais e se você olhar o mapa do PIDA, o que chega à conclusão é que nós parecemos uma ilha. Não passa cá nada. E temos que perguntar porquê. E porquê que não passa se aqui Porque tem muita, porque há muita nós, ao longo potencialidade? dos anos, quisemos fazer tudo com investimento público. Quisemos fazer todos os projetos com investimento público. Por isso, não quisemos criar modelos onde o setor privado entrasse. E é evidente que depois no PIDA não entra. Não convida os privados, não é? Se permitir, capitão, muito aqui, rapidamente. sim. A questão dos modelos é muito importante porque, relativamente a esta conferência, a Direção Nacional de Parcerias Público-Privadas está a tomar a liderança desse processo, precisamente porque nós também temos que ter consciência que é um esforço colossal para o orçamento do Estado e temos, se tivermos estudos e a preparação de projetos bem feita, há privados interessados em fazer este tipo de projetos. Tem que haver um ambiente de negócios que permita e aí eles estarem completamente seguros do seu investimento, essa segurança jurídica, porque dinheiro existe. É só darmos um exemplo do que se passou há pouco tempo só com o rateio do BFA. As pessoas depois disseram, onde é que apareceu tanto dinheiro? O dinheiro existe. Agora, temos que ter os projetos de estudos de viabilidade, uma preparação que permita e crie essa confiança ao investidor e também haver aqui um ambiente favorável para que isso aconteça. Porque o dinheiro não gosta de confusão. E eles depois podem investir noutras geografias. Porque dinheiro existe. Agora, é preciso esse pragmatismo e não perdermos muito mais tempo, porque ainda em tempos, quando falava aqui com o engenheiro Mário Pires, nós, por exemplo, o corredor de Lubito foram quase 10 anos. Até hoje estar aí uma máquina a andar, Foram 10 anos. em que o setor privado agora é que vai fazer a ligação à Zâmbia e o Estado já não tem esse custo no seu orçamento, esse peso, e Tazara demorou 4. E mesmo assim ainda não está concluído, porque hoje Exato, mas a o processo, a ferrovia já é uma... exato, o processo já está encaminhado. Rodoviária. A rodoviária ainda é um tema, mas o processo já está encaminhado, o ferroviário. Então, eu acho que há a necessidade de termos
projetos bem preparados, o tal planeamento e olharmos mais para a questão das parcerias público-privadas. O Estado não tem capacidade para tudo. O Eugênio fez aqui uma nota que é Mário, importante mas, de cultura de país. Só de 30 cultura de segundos, país. nada mais. Nós demoramos 10 a 12 anos para fazer a concessão do corredor do Lubito, em 2 ciclos, pronto, mas Sim. foi isso que demorou. A Zâmbia e a Tanzânia fizeram uma concessão binacional, porque nós fizemos uma concessão só até à fronteira, ainda há os problemas do lado da Zâmbia, do lado do Congo e do lado da Zâmbia. E eles conseguiram repor a concessão do Tanzara em 4 anos. É a apetência dos países para fazer determinado tipo de projetos. O resultado é só esse. O discurso tem que ser só esse. Nós precisamos de ganhar a apetência, de chamar o setor privado e dizer, há aqui um negócio, o Estado está disponível em apoiar que esse negócio aconteça, não vai pôr dinheiro, já pôs todo o dinheiro, e vocês façam disso um negócio. Digam o que é que precisam para o negócio acontecer. Exato. A questão é só essa. Mas nesta ligação da zona que falou agora, Mário, acontece esta questão do comboio, por exemplo, para turistas, mas para negócios como tal... Mas não... o problema todo é que o comboio para turistas não aquece nem arrefece. O comboio para turistas são só 40. é agradável, dá muita E são só publicidade. 40, sim. Exatamente. A questão Negócio que é bom... Mas neste momento você tem o minério a descer, já tem produto a seguir subir. para o Congo, Exatamente. no Porto do Lubito. É verdade. Já está-se a descarregar, principalmente muito material enxofre, químico. Levanta essa discussão das quantidades, não é se Não, mas a senão, mas já questão é acontece. assim. É evidente que aquilo tem um ciclo. A primeira coisa que temos que pensar é assim. Aquelas três empresas que se meteram a ganhar a concessão, que pagaram 100 milhões de dólares para assinar o contrato. Pagaram 100 milhões de dólares para assinar o contrato. Não é 100 milhões de dólares não saem ali de trás da porta. Que têm compromissos escritos de que nesses 30 anos vão entregar ao Estado 3 bilhões de dólares, obrigatórios, num ciclo que vai crescendo. Essas empresas não brincam com dinheiro, nós estamos a falar com empresas cotadas na Bolsa. Exatamente. Quer dizer, por isso, essas empresas olharam o negócio. Agora, o que está a faltar elas têm de como é entregar que ao nós Estado vamos responder. 3 bilhões de dólares em 3 mil 30 milhões. anos. 3 mil milhões, exatamente. É Mas o o valor gasto- que o Estado O Estado gastou investiu. muito mais para a reabilitação da via. Um pouco mais do que 4 isso. mil milhões. Está bem, mas ok. Mas eles vão entregar e não são donos daquilo. Ao fim de 30 anos, o Eu Estado posso volta a lançar ser uma dono, outra concessão. Ou posso lançar uma concessão, ou posso renovar. negociar a continuidade. A questão que tem que se pôr Mário, aqui, mas se nós capitão, olharmos para aquilo que falavas, por exemplo, da questão da manutenção, está lá. para a questão... Está lá. Está lá. Estes 3 eles mil vão- milhões não têm a ver com Não, o trabalho. não. Eles vão pagar aquilo rentabilizar. como renda. Ok. Como Fixa renda. e variável. Aliás, até podem pagar mais, porque se eles faturarem acima de determinado patamar, ainda vão pagar mais. Mas, Aquilo Safeito, em termos mas só- económicos, estamos diante de um bom negócio? O corredor, sim. Não, estes 4 mil milhões de investimentos para a reabilitação e 3 milhões como receita. Então, no fundo, é garantia, porque o Estado continua a ser o dono do corredor. Espero do... Não perde, não. Ele não andava, o comboio não funcionava. Temos de perceber o seguinte, e é interessante. As economias crescem com o privado, que fomenta. Então, quando o Estado retira a titularidade e atribui ao privado, o privado traz 3 pressupostos. Primeiro, gera emprego, paga imposto ao Estado. Esta aqui, Mário Saveto, e muitas vezes também já o disse, é uma outra discussão. Porque é que tem de continuar a ser o Estado a criar empregos? Não, mas- E depois, falava deste investimento do privado. Porque é que não se deu espaço ao privado, por exemplo, para este financiamento, a reabilitação também? Bem, aqui entendemos que tem estratégia do governo. A governação é liderada por alguém que, pronto, ganhou as eleições e tem um programa de governação e ele vai usar aquilo que são as estratégias para melhor governar. Agora, temos de perceber que realmente o Estado já fez. É interessante. Também é bom que você, o dono, tenha investido alguma coisa naquilo que quer dar a um parceiro. É interessante. Agora, os parceiros têm de rentabilizar, porque eles é como se tivessem, disse bem o Xará, alugar a nossa estrutura e amanhã tem de rentabilizar porque vai devolver. Estamos a falar em 30 anos. Por que eu falava dos 3 pressupostos, que para mim era interessante, e isso cria aquilo que chamamos de incremento ao PIB? Quando se gera postos de emprego, diretos e indiretos,
É tudo local. É o pessoal lá que está no Luena, no Luau, no Lubito, no Ambo, Benguela e Bié, que tem o seu primeiro emprego. Segundo, é poder de compra às famílias, porque esses que vão lá ter primeiro emprego vão equilibrar as famílias. O terceiro, que também era importante, quem vai investir o privado vai pagar imposto ao Estado. E é o Estado que sai a ganhar com isso. O que é que precisamos entender? E aqui é interessante. O Estado, quando pensa em descentralizar o poder e atribui a alguém, quer fazer crescer a economia, quer tirar o paradigma, porque não é verdade que é o Estado que devia contratar a população. Isso já é ridículo e temos que começar a alterar o paradigma. Em países que crescem e desenvolvem, quem fomenta o emprego é o privado. O privado fomenta o emprego porque o Estado apoia, cria facilidade, cria flexibilidade e as empresas vão fluindo. Agora, é importante também depois o Estado perceber, elas vão vir financiar, vão vir aqui apoiar porque encontram facilidades. E a facilidade é essas. Por exemplo, um aumento elevado do imposto afugenta o próprio investidor. Vamos falar também de um outro aspecto que podia ser a nossa justiça. Como é que ela funciona? É célere em situações dessas? Se amanhã o empresário tiver conflito com o Estado angolano, vai conseguir reaver o fundo investido? Então, há necessidade de depois analisarmos bem, porque no fundo não basta pensarmos nos financiadores. Os financiadores também pensam em algum critério de avaliação antes de investirem. Ok. Cláudio, aquilo que é hoje a realidade do mundo, por exemplo, e olhando uma vez mais para esta cimeira, onde é que a África vai buscar agora os investimentos ou o financiamento para estes projetos, se olharmos para aquilo que hoje é a realidade do mundo, os blocos que vão se degladiando, não é? O ocidental, por exemplo, o BRICS, que quer cada vez mais se posicionar com o potencial da China. Onde é que o continente africano vai ir à busca de financiamentos para sustentar estes projetos todos? Ou qual deverá ser o posicionamento da África neste quesito? Na verdade, o posicionamento da África tem vindo a ser empregue no que temos visto. Agora estamos a trabalhar ao longo da agenda da União Africana, não é? Que visa, se não estou em erro, até 2063, não é? E sobre isto, todos os outros, posso dizer, o Ocidente, nesse caso, está de olho em África, não é? Por causa desses grandes conflitos que têm existido e essas grandes associações em termos de grupos de países que vão fundando. Nós é que temos que agora ser inteligentes, não é? E saber tirar proveito disso, não é? Nós temos agora a China a entrar para a África, ou melhor, já tem estado aqui a atuar. Agora temos a união dos BRICS, mas temos também ainda a nível dos próprios Estados Unidos, não é? E uma das fontes acabou por ser mesmo o nosso corredor de Lubito, e conseguimos ver que fomos um dos poucos países africanos contemplados aqui com a visita, não é, de um presidente de uma das grandes nações do mundo. Já e nesse lá caso está. sim, Mas mas ainda assim é o presidente, não é, na altura enquanto esteve da nação, de uma das nações de uma das maiores nações do mundo, não é, que foi a América, e nós fomos contemplados com isso. Está muito interessado em taxar os produtos que entram para os Estados Unidos e que saem. Tem a ver com o fator econômico, e os economistas podem falar muito bem sobre isso. Passa pelo corredor do Podem falar muito bem sobre isso, mas eu quero fazer menção aqui na integração da agenda regional. Nós, se olharmos e vemos que Angola agora está aberta, não é, para aquilo que é a integração da agenda regional, muito por quê? Porque outrora os nossos projetos todos eram financiados com o setor petrolífero, né? Nós tínhamos a nossa base da economia, o setor petrolífero, e isso fazia com que nós não nos abríssemos para aquilo que é a nossa região, não olhávamos para aquilo que é o mundo, porque tínhamos garantia, não é, de que com o setor petrolífero nós conseguiríamos obter receitas para depois, então, autofinanciar aquilo que tem a ver com as nossas infraestruturas. Mas hoje por hoje nós já conseguimos ver
Angola mais participativa, não é? E temos também o nosso presidente, que acaba por ser agora também o presidente da União Africana, não é? Muito por questões mesmo de abertura de agenda, e procuramos então investidores. E olhamos para isso e vemos que também a nível da União Africana, uma das grandes promoções que tem é a ver mesmo com a parceria público-privada. Não é? E é nessa parceria público-privada que nós estamos agora aí buscar financiamento para alguns projetos que nós temos aqui desenhados. Angelino Quissonde e o presidente da União Africana e, consequentemente, da República de Angola, ou o contrário da Angola e da União Africana, fez menção por várias vezes nos últimos eventos em que se falou desta questão da cimeira, na própria cimeira da União Africana, que a África precisa ser ela agora a resolver os seus problemas, porque ninguém vai fazer senão os africanos. E depois, olhando para esta questão das infraestruturas, a questão é que fazemos, olhar para este discurso do Presidente, que chamava a atenção para o investimento que deve ser feito nas infraestruturas no continente, olhar também para aquilo que é a realidade da África, ainda enfrenta ainda vivencia muitos conflitos. Isso pode ou não inibir o financiamento para as infraestruturas? Ou é a falta de infraestruturas que potencia os conflitos? Não, de certo, inibe claramente, não é? Os conflitos inibem. Nenhum empresário, nenhum banco, nenhuma organização financeira internacional ou qualquer quer ficar num ambiente de conflito ou de instabilidade. Essa é a questão número 1. Eu não vou investir na instabilidade. Eu estou a investir para receber, é um empréstimo. E a África, infelizmente, ainda sofre desses males. Um outro aspecto também tem a ver com a governação. A governação é um fator também, um ponto negativo. Outra questão também tem a ver com a falta mesmo da gestão da coisa pública. A China investiu muito em África, os países africanos estão muito endividados. Investiu, não? Financiou. É, E este é o debate que se faz agora, né? O investimento e o financiamento. O que é que se recomenda muito agora? em África. A China... Investiu muito pouco. A China tem uma grande presença em África. Eu visitei alguns países africanos. O que a China fez, na verdade, estudou aquilo que é a movimentação da África, criou uma estratégia de ocupação da África e de financiamento. A China está presente em quase todos os países. A mesma empresa que encontras em Angola, encontras nos Camarões, encontras no Ghana. Mas levanta-se também esta questão, Mário Pires. Recomenda-se o modelo que se usou até agora de financiamento, ou é a altura de África começar a pensar no investimento e aí se endividamentos? O financiamento é um modelo normal, né? Todos os países financiam. Mas não penaliza os países? Não, quer dizer, se for bem usado. O problema, isto é como tudo, seja por financiamento, seja por dinheiro. Nós às vezes discutimos aqui muito o problema do financiamento da China. Mas naquele ciclo áureo do petróleo nosso, 2004, 2014, o grosso da despesa pública foi paga com dinheiro que o país gerou. Não foram os financiamentos da China, o país gerava riqueza de forma galopante, né? Quando o petróleo, depois houve ali um período que o petróleo chegou a 120 e coisas dessas. Quer dizer, por isso, o país, o problema todo, há aqui dois problemas, que é, uma coisa é a gestão do erário público. E aí há um problema em África grave, quer dizer, que põe a tal questão de que há um conjunto de países que estão a dar mostras, e você sente, hoje se olharmos para uma década de desenvolvimento, se você olhar para uma década de desenvolvimento, vai entender os países que estão a crescer. E se olhar para eles, vai dizer assim, são os países onde mesmo assim o sistema democrático se começou a consolidar, mesmo que possamos dizer que o modelo democrático que a Europa nos trouxe não é o melhor para nós, mas estão-se a consolidar. São os Ganas, são os Quénios, são a Etiópia, é o Senegal, que estão aí a subir paulatinamente, a encostar, alguns a passar por nós. Né? Nós já fomos o 5º em África, agora já somos o 10º, e por aí adiante. Por quê? Porque realmente começou a haver uma coisa que é a responsabilidade da gestão do erário público.
tenha ele origem em financiamento, tenha ele origem em receitas próprias. Isso é um dos temas. Agora, evidentemente que se eu for buscar financiamento, aplicar o financiamento em coisas que não geram dinheiro, aí estou a usar mal. E a vantagem de ir para o investidor é que o investidor vem de outra maneira. Ele próprio acautela-se em que aquilo dê dinheiro. Certo. Por isso é que chegamos aqui e olhamos e dizemos aqui, porquê é que tão poucos projetos, determinados países têm tão poucos projetos? Porque não os conseguem preparar apresentando o projeto como sustentável. Quem tem que começar por ir lá e dizer assim, olha, há este projeto aqui e isto é sustentável, é o país. E quem está do lado de lá, os financiadores e os investidores, porque no fim de contas temos aqui, eu não vou a uma conferência dessas para eu, Estado, ir procurar um financiador, não. Eu tenho que procurar um investidor e ele vai procurar o financiador. E formamos aqui este triângulo. Agora eu tenho que levar um projeto que faça um investidor olhar para ele e dizer, isto tem pernas para andar, eu vou procurar o financiador, que eu é que vou viabilidade ficar... do projeto, não é? E vou ganhar dinheiro. Mário, está a pedir a palavra? Sim, mas também aqui há uma coisa que eu acho que os governos africanos têm de começar a pensar na ratificação. Estou a falar do projeto do GROA. O GROA, que é o convênio que os Estados africanos têm, por exemplo, com os Estados Unidos. No caso, o AGOA. AGOA, obrigado. Aqui, os Estados africanos, houve mais imposição dos Estados Unidos e do nosso lado nós não tivemos critério de escolha. E acho que esse é um momento exato de começarmos a repensar a África, seja nos modelos de contratos, de financiamento, de refazer projetos e também pensamos naquilo que é a valorização do capital africano. O nosso grande problema é que também andamos tudo buscar. Tudo vamos... É perigoso. Quando nós Estamos a importar tudo. Não valorizamos o capital humano, nós não temos progresso. Vamos falar do caso da China. A China cresceu muito graças à potencialidade do seu capital. Então, nós temos de imitar os bons exemplos, é interessante. Agora, financiamento ou investimento são estratégias de quem vai pedir. Nós podemos recorrer a um financiador, sem recorrer a um investidor, mas desde que os meus projetos sejam credíveis, sejam aceitos, sejam viáveis. O financiador tem um critério de avaliação. Eu vou te financiar porque o teu projeto me convém. Se não me convém, ele não aceita. E uma das estratégias de perceber se o projeto é viável, é credível ou vale a pena é a sustentabilidade. Muito bem, senhores, nós infelizmente não temos tempo para muito mais, então vamos já às conclusões. Quero começar por si, Eugênio Fernandes. Okay. Um minuto para conclusões e em termos de programa, sobre esta cimeira, o que é que temos ainda, o que é que Angola vai apresentar? Já falou, são 5 projetos novos. Exato. E mais aqueles 2. Não, são é um novo. Outros 4 é reciclado. Já são reciclados. Exato. São reincidentes. Ok. É mais uma tentativa. Exato. Mas pronto, eu começaria por alguns pontos. Por exemplo, a questão aeroporto foi um projeto que esta governação teve que o terminar, isso é inquestionável. E hoje estamos a criar um modelo para a sua maximização. E então é um projeto que é irreversível. Agora é trabalhar para atingirmos os números que pretendemos de forma gradual. Este modelo vai ser aplicado pela concessionária? A concessionária depois irá apoiar-nos nesse sentido, porque há um contrato de concessão com cláusulas para o efeito. A questão da manutenção, que se fala muito aqui, nós também acho que devíamos olhar para a questão do utilizador-pagador. Mas isto é um tema mais lá para a frente, porque nós falamos muito da questão manutenção, mas as outras realidades, as outras geografias, há o utilizador-pagador. As portagens, a questão das balanças. Há aqui muito tema, muita matéria para se discutir. Não tem a ver com a qualidade dos serviços que lhes são prestados, ou seja, o utilizador recebe bons serviços, por isso paga. Não, mas eu digo isso porquê? Porque nós temos estradas, algumas em condições, por exemplo, aquela de desvio de Cachita até Unzeto, que não tem uma portagem. Mas a culpa é do utilizador? Ou... Não, eu só estou a dizer que nós temos que pensar, porque a questão de que o Estado
tem obrigações, isso é claro, mas o utilizador também tem. Mas se o Estado colocar uma portagem, o utilizador não terá Exatamente, como por isso é que eu digo. Vai ter que A pagar, questão tem da que pagar. manutenção, a questão Aí já da não é uma questão de manutenção, escolha. a questão da manutenção não tem a ver só com o Estado ter recursos paga-se aqui na via para Benguela. alocar a questão da conservação das estradas. Mas temos que ter essa mentalidade do utilizador-pagador. Esta é a nossa opinião. Outra questão que nós temos e temos olhado muito é olhar para as nossas infraestruturas, depois de construídas, algumas existentes. Envolvemos o setor privado para aumentar a eficiência, para alavancá-las e também, depois, de acordo com esse nosso plano, não honorar o Estado. E aquelas que vamos entregar agora, nomeadamente o Namib, que foi recentemente inaugurado, vamos lançar também a concessão e esse é o nosso objetivo. Já falar dos terminais? Do Porto do Namib, exatamente, do polivalente. E a ideia é essa. Todos os projetos que nós temos estado a terminar é depois criar essa PPP. O Estado avança com o financiamento, termina a empreitada, mas depois envolve o setor privado. E qual é a vantagem? Durante esse período, a expansão desse terminal, havendo necessidade, já não fica do lado do Estado. O privado já está no plano de investimentos fazê-lo e aí o Estado já reduz toda essa pressão. Nós já reduzimos essa pressão ao Estado. Então, basicamente, a Cimeira vai olhar um bocado para a questão de projetos bancáveis e, principalmente, que atraiam o apetite do setor privado. Quando falamos dos 130, 170 mil milhões que é necessário para a África, a nível de infraestruturas, o que vai acontecer é que há várias plataformas a nível mundial, como a Global Gateway e outras, que vão estar também a suportar esse tipo de financiamentos. Obrigado. 160 mil milhões, não é? Mas, concretamente, Mário Saveto, o Estado roubou parte do tempo que tínhamos. Vão ser penalizados com 30 O Estado é soberano. É só acrescentar, o posicionamento da banca, qual deve ser? E já mesmo para concluir, Mário Saveto. A banca tem de sempre entrar para fazer crescer os projetos, até porque elas sobrevivem de crédito que devem ceder. Agora é importante que também haja garantias para que a banca consiga aceder. Vou, antes de terminar, trazer a mística da sustentabilidade por causa da justiça tributária. Já não tem muito tempo, 30 segundos, Mário. Tem mesmo É que concluir. importante criar condições para depois cobrar. Ok. Cláudio, conclusões? A deixa que deixo, e sendo retórico, é projetarmos infraestruturas modernas, resilientes, sustentáveis e inclusivas. Porque muitas das vezes nós temos estado a acabar projetos, não é, que vêm lá do passado e que já não estão dentro da modernidade, já não estão dentro da resiliência e já não são sustentáveis. Então é bom que nós, enquanto... E que se reflitam também na vida do cidadão, não é? Por isso é que tem que ser inclusiva. Não é? O cidadão tem que se identificar com o que nós achamos que são infraestruturas que venham agregar valor a ele. Angelino Quissonte? Pronto a realçar que na componente do pagador-utilizador, o Estado vai, através do Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, instalar até 2017... 2027, obrigado, 14 pontos de portagem e 41 pontos de pesagens, entre balanças móveis e fixas. E também foi aprovado um novo modelo de manutenção das estradas. Esse projeto deve ser acompanhado com a correção, por exemplo, dos buracos nas vias, não é? O novo modelo de manutenção das Porque a estradas. questão que estávamos a levantar é por que cobrar se não oferece condições? Então, primeiro coloca as condições para depois cobrar. Exatamente, exatamente. Pelo menos naquelas vias que já foram reabilitadas, como a 230, vai se instalar um novo modelo por objetivos. O modelo anterior era por patologia, agora por objetivo. A empresa X, durante os 5 anos, não pode ter nenhuma patologia, nenhum buraco, e ele é pago de acordo com os resultados. Mário Pires,
Deixamos o mais velho para o final. Conclusões? Não, olhando para a conferência, quer dizer, eu acho que esta cimeira era importante para nós entender como é que realmente precisamos de mudar o nosso posicionamento nas questões de integração, seja regional, seja continental. Nós precisamos, como país, de fazermos um grande esforço para nos integrar. Nós hoje somos um país que quer fazer tudo sozinho e provavelmente, se houver um trabalho organizado, podemos ainda vir a beneficiar do PIDA 2. Esta situação que temos este projeto da ferrovia, que se demonstrar ser sustentável, poderá ser agregado ao PIDA 2, mas como isto, neste momento os 160 mil milhões de dólares não estão alocados na totalidade. Há espaço Essa é a para... necessidade que é a projeção, vamos lá ver. Era aquilo que, quando o programa foi lançado, ele foi lançado com 3 fases e são 360 mil milhões de dólares e que a segunda fase eram 160 mil milhões e a terceira são 130 mil milhões e havia os tais 70 na primeira fase. Por isso, a primeira fase só cumpriu 14, por isso nós temos aqui um processo cumulativo de... Agora, de qualquer maneira, o que é importante é dizer assim, do ponto de vista de integração regional, onde é que nós nos temos que posicionar rapidamente? Quer dizer, eu não posso olhar e dizer assim, fez-se uma linha de alta tensão que bordeou o país, estou a ver a começarem a nascer estradas que também estão a bordear o país e depois, realmente, eu fico tipo ilha e não estou integrado. Há uma necessidade de integração efetiva. O corredor do Lubito foi o primeiro nó que se criou nisso. Temos que, principalmente a rede rodoviária, tem que pensar isso. Aonde é que eu me vou interconectar com os meus vizinhos de forma estruturada, né? De forma depois a ser eficiente na questão das trocas comerciais e tudo isso. Muito bem, a vantagem de ser mais velho, demos-nos mais um tempo, né? Nós estamos a concluir. Era só aqui uma provocação. Só a China, por exemplo, poderia assumir estes custos. Se olharmos para a experiência das conferências que tem com a África, esses 160, a China poderia ajudar a África a financiar. Não é para comentar, Mário, mas só uma provocação. Vamos comentar numa próxima oportunidade. Senhores, muito obrigado pelas vossas presenças. Esperamos contar convosco em próximas oportunidades. Contamos hoje falamos, no caso, sobre infraestruturas em África, o caso de Angola, porque Luanda acolhe a partir de amanhã a 3ª cimeira sobre financiamento de infraestruturas para o desenvolvimento no continente africano. A África está a precisar, de acordo com este programa, de cerca de 160 mil milhões de dólares para financiar projetos nos domínios de energia, águas, transportes, logística, telecomunicações e muito mais. Dizer também que esta cimeira deverá adotar uma declaração política de Luanda, que vai se chamar Declaração Política de Luanda, que vai marcar os compromissos assumidos no final deste encontro e daqui a 4, 5 anos, ou na próxima cimeira, poderemos depois fazer a avaliação destes compromissos, se foram ou não concretizados. Assim que nos acompanhou, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã, ao longo de toda a nossa emissão, vamos claramente trazer também informações desta cimeira sobre financiamento das infraestruturas. E já sabe, a partir das 7 horas tem Manhã Girassol aqui no nosso canal de televisão e a partir das 6 horas o Bom Dia com a Energia na Girassol FM 102.7. Boa noite, bom descanso.